Então, sabe aqueles dias que a gente tá desanimada, cansada da vida? O cabelo tá feio, sem vida, sem brilho. Você acorda triste, deprimida, melancólica. Você se sente gorda, as suas roupas não servem. Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Yara Andrade e esse é mais um Eu Amo a Minha Casa. E para você que é novo por aqui, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho para receber as nossas notificações e assim que sair cada vídeo novo você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Então, eu gravei esse vídeo justamente porque tem alguns períodos do mês que a gente fica às vezes naquela tristeza, naquela melancolia, às vezes deprimida, né, entediada. E eu descobri que para mim funciona da seguinte forma quando acontece esses pensamentos, esses sentimentos vêm. Eu começo pela parte mais simples da casa, o serviço mais simples, e aí a gente vai evoluindo até chegar naquele serviço mais complicado que naquele dia, naquele momento, a gente acha que não vai conseguir resolver. Então, nesse vídeo, vocês vão ver aí que vários setores da casa estão, às vezes, com aquela bagunça diária mesmo, brinquedos pelo chão, algumas roupas para guardar, vasilhas, às vezes, para lavar e guardar também. Então, são pequenas coisas do nosso dia a dia que, às vezes, quando a gente repete muitas vezes, aquilo fica entediante, fica cansativo e não tem novidade. Então, às vezes, nós, como donas de casa, às vezes a gente enfrenta esse momento mesmo, desse sentimento, né, de não conseguir fazer as coisas, de não dar conta de fazer as coisas dentro de casa. Mas isso é normal para todo mundo, só que no meu caso, eu enfrento quando esses sentimentos vêm, começando da parte mais simples da casa, da tarefa mais simples. Aí eu venho evoluindo, né, durante o período, e aí aquele sentimento satisfatório de estar tudo arrumado, de estar tudo organizado, ele começa a fluir dentro da casa comigo, e aí quando eu percebo, praticamente quase a casa inteira já está organizada e arrumada. Então funciona para mim, espero muito que esse vídeo também te ajude aí, porque acontece com todas nós e também acontece comigo, mas comigo eu já aprendi que quando vem esse sentimento eu começo pelo serviço mais simples aqui. E durante o vídeo eu contei uma história, né, de um testemunho que eu vi há uns anos atrás até, de uma dona de casa, uma mulher, que ela estava... que ela tinha a casa dela toda organizada, vocês vão ver depois no decorrer do vídeo, mas eu vou fazer uma prévia aqui. Que ela tinha a casa dela toda organizada, era 5 pessoas na casa e ela também tinha um ajudante que organizava para ela e limpava a casa dela. E ela conta no testemunho dela que tinha um espaço específico dentro do guarda-roupa para guardar todas as roupas limpas, dobradas, e aí ficava ali até o dia ou o momento para passar. Só que aí, ao correr do tempo, né, dos dias, cada um pega uma roupa, uma peça, toda aquela pilha que estava organizada foi desmoronando. E aí o que acontece? Nesse momento que bagunça toda a roupa, apesar de estar limpa para passar já, virou-se um caos ali dentro, uma bagunça. E em determinado momento que ela estava descansando, creio eu, depois do almoço, acho que ela não me lembro bem se ela relatou o período do dia, mas eu penso que seria depois do almoço, quando dá aquele soninho, sabe? Então eu acho que foi esse período. Aí ela descansou na cama dela e ela teve aquele momento que você tem aquele sonho e às vezes você não está totalmente dormindo, você não sabe se é uma visão, se é um sonho mesmo, que nesse período saiu um ser, isso é muito sério, saiu um ser. Provavelmente aquilo não era da parte de Deus, porque causou pânico nela e causou medo. E aquilo veio em cima do rosto dela e fez um barulho aterrorizante. Esse era o testemunho dela. E a partir de então ela teve uma paralisia no sono
E ela não conseguia gritar, ela não conseguia chamar ninguém, ela não conseguia se mover por conta disso. E quando a gente organiza a nossa casa, mantém tudo arrumado, tudo organizado, é muito espiritual. A nossa casa, ela tem que ser, tem que fluir energias boas. O convívio social entre os membros da família, ele tem que ser benéfico, ele tem que ser harmônico, ele tem que ser sempre fluir coisas boas, energias boas. E quando um ambiente tem muita briga, muita discussão, muita confusão, às vezes banais, às vezes coisas assim insignificantes para causar uma briga mesmo, você pode perceber que existem elementos dentro da casa que são portais espirituais que causam esse tipo de confusão, esse tipo de briga, estão ali justamente para essa função. E a bagunça, a sujeira e a desorganização dentro de um contexto de casa, de família, causa muita briga, muita discussão, muita irritação, muito nervosismo, todo mundo fica à flor da pele, às vezes à toa, por conta da bagunça, por conta da sujeira. E quando você tem crianças pequenas que estão nesse ambiente, toda essa energia negativa, essa energia que cerca, né, que nos cerca, que é negativa, vem para o membro mais fraco, que geralmente são as crianças. E aí nesse momento é quando a criança perde o apetite, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de estudar, ela não tem vontade de tomar banho, ela não tem vontade de escovar os dentes, de se arrumar. Então, e ela adoece muito fácil. Ela adoece muito fácil. Além de ficar doente muito fácil, a criança ela tem uma sensibilidade espiritual justamente pela inocência dela, pelos próprios alimentos que ela ingere. Então, a percepção espiritual de uma criança é muito maior do que de um adulto. Então, por isso que tudo vai na criança. Só que a criança ela não tem um amadurecimento espiritual para ter esse discernimento, né, para clamar na hora que deve ser clamado e para fazer essas intervenções espirituais, né? Pedir para o Senhor intervir ali para que aquilo não prossiga, para que aquilo não continue. Então, a nossa casa, ela tem que estar sempre limpa, sempre arrumada, sempre organizada. E limpa e arrumada, organizada, são coisas diferentes. Limpeza é você pegar água e sabão e limpar o que está sujo. E organizar, isso aí são coisas diferentes, mas porém andam juntas. A organização, você saber aonde está cada coisa, você não deixar coisas espalhadas, entulhos, isso aí é organização. Então você não pode deixar essas coisas que são visíveis, que a gente sabe que a gente consegue arrumar, você não pode deixar que isso interfira no seu convívio espiritual, no seu convívio físico, dentro da tua casa e com a sua família. Então, nesse vídeo, eu tô fazendo até uma simulação aí de como realmente a gente fica, né? E o que a gente começa a sentir e pensar sobre aquela situação, às vezes de uma casa bagunçada, né? Onde tem várias pessoas e ninguém te ajuda. Então, é muito espiritual e a gente tem que ter a sensibilidade espiritual de perceber que na hora que a gente está começando a ter esse sentimento melancólico, a ter esse sentimento de tristeza, de depressão, mesmo que leve, porque tem 3 estágios da depressão, né? O leve, o moderado e o grave. E quando você começa com esses pensamentos, com esses sentimentos de não querer fazer nada, você como dona de casa, ali tem que haver uma intervenção espiritual
da nossa parte mesmo, né? Então, na hora que você começa a fazer as suas atividades diárias aí, de arrumar a sua casa, começa pelo simples. E a cada momento que você termina, para mim funciona assim. Eu agradeço o Senhor todas as vezes que aquela tarefa para mim foi tão difícil, apesar de ser simples aos olhos de muita gente, às vezes para mim, que estou arrumando todos os dias, às vezes fica cansativo. Então eu agradeço todas as vezes que eu termino um serviço aqui de casa, mesmo que simples. Então eu agradeço, eu dou glória a Deus todas as vezes que eu consigo executar aquela tarefa. E aquilo espiritualmente me alimenta tanto, 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 que eu consigo repor todas as minhas energias, o meu vigor volta e eu consigo resolver todas as outras coisas dos ambientes aqui da casa. Então eu queria deixar isso para você, para que se caso, não sei, mas se caso estiver acontecendo muitas brigas, muitas confusões, muito desentendimento, falta de sabedoria e de harmonia dentro da tua casa, analise o contexto onde você vive, né? Vamos fazer uma cinemática da onde você vive, né? Olha exatamente se as coisas estão organizadas, se as coisas estão limpas, se cada pessoa tem o seu espaço individual e respeitado, para que essas brigas, essas confusões, essas intrigas não iniciem daquela bagunça, né? Daquela sujeira, porque isso pragueja tanto a sua vida espiritual, a sua vida material, a sua vida conjugal com o seu cônjuge, a sua vida com os seus filhos, o relacionamento entre pais e filhos. Então prejudica num contexto holístico do ambiente onde você vive. Às vezes você não produz tanto quanto você poderia produzir no seu trabalho por conta de problemas internos dentro da tua casa. E às vezes isso começa na onde você menos percebe, que é imperceptível, é muito imperceptível. Mas se você tiver uma sensibilidade espiritual e uma conexão, uma comunhão com Deus, o próprio Deus te mostra aonde está o problema. Então aí você vai lá e você retira aquele objeto, ou para de fazer aqueles hábitos, ou para de falar aquelas palavras, para que a harmonia, o Espírito Santo de Deus, flua de novo na sua casa e na sua vida. E assim tudo é transformado, né? Aonde tinha um problema não vai ter mais. Então eu queria deixar muito esse vídeo registrado aí, essas palavras também para você, que de repente você também pode crescer comigo e através dos seus comentários eu também posso crescer com você. E gostaria muito que você ficasse até o final do vídeo para você ver como foi todo o andamento, o processo aqui de limpeza e organização. Porque de fato realmente eu fiquei meio melancólica esses dias, então eu fiz esse vídeo justamente para abordar esse tema, né, da melancolia, da tristeza, que às vezes a gente sente e é imperceptível. Quando a gente deixa fluir esse sentimento, não é bom, porque aquilo, depois daqui uns dias, você já não quer arrumar as coisas como deveria ser arrumadas, você só quer ficar deitada, você quer ficar só trancada dentro do quarto, com a porta fechada, com a luz apagada, e assim começa um trabalhar espiritual na sua vida de uma forma contrária às coisas que deveriam vir de Deus para você. Então, mais uma vez, fica até o final desse vídeo e depois a gente volta para conversar, tá bom? Então, sabe aqueles dias que a gente tá desanimada, cansada da vida? O cabelo tá feio, sem vida, sem brilho, você acorda triste, deprimida, melancólica, você se sente gorda, as suas roupas não servem, você está desempregada, sem dinheiro,
sem amigos, sua família está separada, você está sozinha, a sua casa está sempre bagunçada, seus filhos estão sempre fazendo bagunça, desobediência. Tá tudo ruim, nada tá bom. Sabe aquele dia que você tem que fazer sempre as mesmas coisas e ninguém te dá valor? E ninguém te ajuda? E ninguém olha pra você? E ninguém entende que você é um ser humano? Que você não é só uma dona de casa, você é um ser humano. Você tem sentimentos, você é uma mulher. E você tem que tomar conta de tudo, de todos, e fazer tudo para todos, a todo instante, a todo momento. Sabe aquele dia que a gente acorda tão desanimada, tão fraca, sem força para nada? Então, eu tô aqui para te ajudar. Eu vou te ajudar. Só que primeiro, eu quero que você entregue o teu caminho nas mãos do Senhor e confia nele. E tudo Ele fará na tua vida. Tudo o Senhor fará na tua vida. Então vamos levantar desse sofá, vamos arrancar essas roupas, vamos pentear esse cabelo, vamos escovar esse dente e vamos ser felizes? Você promete que vai se cuidar? Agora sim, você já levantou, trocou a sua roupa, pôs uma blusa que te favorece, penteou o cabelo, escovou os dentes, lavou o rosto. Agora vamos pegar firme nesse serviço, que a casa tá suja?
Eu gosto de, quando eu não for passar roupa, eu gosto de dobrar as roupas e deixar guardadinha cada um no seu armário, porque isso facilita na hora que eu for passar as roupas daquele filho ou da filha ou do marido, eu vou lá e pego as roupas que já estão dobradas pra passar, e aí eu passo e coloco de novo no guarda-roupa. Eu dobrar e deixar aqui no cantinho, no guarda-roupa, de cada um deles, porque aí facilita e não fica aquela bagunça ou aquele espaço cheio de roupa para passar e tudo bagunçado e tudo misturado. Eu decidi aqui em casa todas as roupas, né? Por exemplo, assim, do meu filho, da minha filha, do meu esposo e do Rafaelzinho, eu vou separar todas as roupas para passar, só que eu vou já deixar tudo dobrada da forma que se passa. É um pouquinho trabalhoso, mas assim é a forma mais fácil que eu encontrei aqui para organizar minhas coisas. Então eu deixo todas as roupas aqui de todo mundo dobrada, só que cada um no seu guarda-roupa. Então nesse caso aqui do Jonatas, do guarda-roupa dele, eu separo as camisetas dele que ainda vão ser passadas num cantinho, mas já dobradas exatamente conforme tem que ser. Então facilita para mim demais. E por conta desse testemunho que eu ouvi, provavelmente aquele ser ali não é da parte de Deus e provavelmente veio ali justamente pela brecha que foi dada da bagunça. Então é espiritual. A bagunça é uma prisão espiritual e que você tem que ficar atenta justamente para não haver brigas na tua casa, para não haver contendas, separação, espíritos de confusão, né? Então a bagunça, ela é uma porta aberta para esse tipo de coisa adentrar assim na tua casa. Então eu tento vigiar o máximo que eu posso aqui em relação à bagunça, sujeira, e tento manter sempre limpo e organizado. Tanto é que meu canal se chama Eu Amo a Minha Casa e tem um porquê espiritual também atrás de tudo isso, porque não é só você falar que ama e você não cuidar, você não ter o zelo. Então eu vou mostrar a forma que eu deixo aqui no guarda-roupa dos Jonatas, que eu dobrei agora, vocês viram, eu dobrei e eu vou mostrar pra você agora. Então essa aqui é a parte das camisetas dele. Eu organizo por cores, né? Pela preta, aí vem os coloridos, depois as brancas. E aí eu deixo tudo organizadinho assim. Essas já estão passadas e pronta para ele vestir. Agora, as que não estão passadas, eu coloco aqui, ó. Só que eu dobro elas da forma que tem que ser, ó. Então eu acabei de dobrar, mas eu vou tirar novamente aqui, ó. Tá vendo? Ela tem que ser passada, só que eu guardo quando não dá tempo, quando não é o dia para passar roupa, aí eu já tiro do varal, dobro dessa forma aqui, ó, dessa forma, pronta para passar depois. Então eu sei quantas pares aqui eu tenho que passar e qual o tamanho da pilha dele, né, que ele vai usar as camisetas. Então, fica organizado exatamente dessa forma, para quando eu for passar fica fácil, ou se ele precisar de alguma camiseta que esteja nesse montinho aqui, fica fácil de eu tirar e de eu pegar e passar rapidamente se ele for utilizar. Então, é assim que eu faço depois que eu ouvi esse testemunho.
Então agora eu vou mostrar pra você o resultado, né? Graças a Deus, esse desânimo foi embora. E aí aconteceu que eu consegui, né, terminar de arrumar a casa aqui. E agora eu vou mostrar pra você se inspirar aí também. Que às vezes vem esse desânimo, mas na hora que a gente começa a fazer, aí acaba que a gente tem um vigor, né? Porque é tudo espiritual na nossa vida. Então a gente começa a ter esse vigor para a gente conseguir e começar a arrumar as coisas, começar a sentir satisfação com as coisas arrumadas, e acaba que a gente consegue arrumar a casa toda. Então agora eu vou mostrar para você como que ficou a arrumação. Aí a minha filha chegou, né? E o Jonatas também. O Rafael e o Israel estavam aqui, só que acabou que ia acontecer mais tarde. Mas eu vou mostrar pra você. Aí eu consegui arrumar as coisas aqui do Rafael. Acaba que esse brinquedinho sempre fica aí mesmo. Na sala, o quartinho do Jonatas. O Jonatas jogando um joguinho. Aí já arrumei aqui, graças a Deus deu tudo certo. Consegui arrumar. Dobrei aquela roupa que estava em cima da cama e arrumei a cama melhor, né, para ficar mais apresentável. Aí meu esposo continuou trabalhando. O Rafael ficou quietinho ali, né, Rafael? Você não ficou quietinho, meu bem? Tá, então tá bom. E aí consegui aqui, consegui arrumar o banheiro também, ó. Deixei tudo arrumadinho. Olha que toalhinha bonitinha essa aqui, ó. Uma gracinha, né? E aí consegui, tirei aquelas coisas que estavam aqui, tudo. Enchendo muito, sabe? Poluindo muito esse espaço. E reduzi bem ali as coisas. Aí aqui ficou arrumado, né? A minha cozinha, aí já consegui deixar tudo arrumadinho, ó. Aí agora eu vou começar o meu almoço aqui. O quarto também ficou arrumado aí, ó. Então, graças a Deus, deu tudo certo. E agora eu vou começar a fazer as outras coisas aqui de casa. Ali o Rafael. Ó, o Rafael já saiu daqui. Então, agora eu vou fazer as coisas aqui de casa e você fica aqui comigo. Então aqui eu já terminei meu almoço, agora eu vou servir, o Rafael já tá aqui ansioso para poder almoçar. Aí eu faço 2 jarras, um com açúcar, outro com adoçante. E aí já montei a mesa aqui, agora eu só vou esperar o pessoal vir, vou chamar eles. Oi, bem. Vamos papar? Vamos papar? Você quer carne? Deixa eu arrumar seu cabelo aqui. Ah, vamos pôr o suquinho. Deixa eu pôr pra você. Oi. Tá bom, Peraí. tá bom, tá bom. Aí, ó. Tá gostoso aí, Jonatas? Tá gostoso, Rafa? Tá gostoso? Papá tá gostoso? Tá? O que você tá comendo aí? É? Que delícia! Agora, nesse momento, eu acabei de arrumar a cozinha do almoço, né? E agora eu vou me arrumar aqui, fazer uma make rapidinho pra gente poder conversar melhor depois, tá bom? Então, eu espero que você fique até o final desse vídeo. Depois de todo esse processo que você viu aí, né, que eu consegui me desenvolver durante o dia, eu consegui fazer um bom almoço para minha família, aqui, especialmente para o meu esposo, para meus filhos, porque eu amo cozinhar, eu adoro cozinhar, é uma das coisas que eu aprendi e assim, hoje eu não tenho medo mais da cozinha, consigo executar qualquer coisa na cozinha, graças a Deus. Pedi esse dom pro Senhor, o Senhor também me deu esse dom, porque antes eu não sabia, então eu pedi, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo para contar para você.
Então eu amo servir eles, né? Eu amo colocar a mesa, eu amo fazer tudo isso, eu amo cuidar da minha família, cuidar do meu esposo, cuidar dos meus filhos, eu amo ficar com eles. Então eu queria que você ficasse até aqui nesse momento, né? Para que você volte esse primeiro amor aí na sua casa. Não sei como que tá aí na sua casa, mas se você quer ter uma família abençoada, uma família feliz, você, como dona de casa, esposa, tem que partir de você a instrução para os seus filhos e para o seu esposo. Nós temos que ser instrumentos na mão do Senhor para a benção da nossa família, né? Então, se eu quero que os meus filhos me amam, eu tenho que amá-los primeiro. E isso é uma conquista diária. Então, eles vão ver a diferença em mim através dos meus hábitos, do meu convívio com eles. E o meu esposo a mesma coisa. Se eu quero ter um esposo que me abençoa, que é bondoso para mim, então eu também tenho que fazer por ele. Mas a mulher tem que mais servir do que ser servida. Mas eu amo servir. Então, é por isso que eu mostro a rotina aqui da minha casa. O meu canal tem o nome Eu Amo Minha Casa, porque de fato é verdade, né? De fato é verdade. Eu amo, assim, um contexto de casa, de organização, de limpeza, de arrumação. Eu amo cozinhar, eu amo servir a minha família, né? Tá com meu esposo, estar com meus filhos. Então isso para mim é a maior bênção que eu poderia receber nessa vida. Aí eu ter a companhia deles por tempo indeterminado, né? Então hoje, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, eu consigo desfrutar desses momentos todos os dias e não só de vez em quando, e não só no final de semana ou no feriado. Então eu consigo desfrutar no dia a dia aqui de casa, na minha rotina, tendo a presença deles todos aqui junto comigo, né? E espero que isso também aconteça aí na sua casa com você e que esses momentos sejam momentos assim incríveis, de grande felicidade, né? É o que eu quero e eu desejo muito para você, que você seja feliz aí com a sua família, com o seu esposo ou com a sua mulher, com seus filhos, né? E todas as vezes que você sentir alguma tristeza, alguma melancolia, você clama, né? Você clama ali pelo nome do Senhor e o Senhor vai vir a seu encontro. Independente do que acontecer, se você tiver pânico, se você tiver medo, se você tiver em perigo e se você tiver esses pensamentos de melancolia na sua vida, clame sim pelo nome do Senhor, que Ele vem imediatamente ao seu encontro. Não esqueça, o Senhor Jesus está sempre ao nosso lado e Ele está pronto a nos atender, tá bom? Deus abençoe mais uma vez a sua vida e desde já, para você que não me conhece, já deixa o seu like aqui para mim, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber as nossas notificações e cada vídeo novo que a gente postar aqui você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Comente sobre esse vídeo, sobre esse assunto, se caso você tenha passado ou já passou por isso, para eu poder saber também que assuntos assim, né, são tão natural, mas às vezes não são tão abordados. Você comenta aqui que eu leio todos e te respondo também, tá bom? Deus abençoe mais uma vez a sua vida, a sua casa, a sua família e o seu trabalho. Fica com Deus até o próximo vídeo. Tchau!